بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bem-vindos a todos. Hoje, no dia 11 do mês de Jumada al-Ula do ano de 1441, que equivale ao dia 6 de janeiro de 2020. Continuamos a nossa leitura no livro do Sheikh do Imam Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, الدروس المهمة لعامة الأمة, as lições importantes para a comunidade, as lições importantes para toda a comunidade. E estamos a ler, e lemos ultimamente, nas aulas anteriores, falámos dos 3 tipos de politeísmo, falámos do primeiro e detalhámos do segundo também, e hoje vamos iniciar o detalhe do terceiro tipo de politeísmo. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أما النوع الثالث وهو الشرك الخفي، فدليله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. الشرح: قال الشارح حفظه الله تعالى: من أنواع الشرك الشرك الخفي. هذا الشرك سمي خفيا لأنه يقع خفاء ليس ظاهرا. يعني لو جاء شخص مثلا وسجد لغير الله أو ذبح لغير الله أو مد يديه ودعا غير الله، فعمله هذا شرك جلي ظاهر. أما الذي يصلي ويزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، فصورة عمله الظاهرة أنه يصلي لله، حتى الحسن والتحسين والتزيين الذي حصل للصلاة صورته الظاهرة أنه لله. فالشرك الذي عنده خفي ليس بظاهر، لا يرى ولا يسمع. الأول يسمع إذا قال مدد يا فلان، ويرى إذا سجد لغير الله أو ذبح لغير الله، بينما هذا لا يرى ولا يسمع، فسمي خفيا لخفائه. Então o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, nos diz no seu livro, esclarecendo o último tipo de shirk, de politeísmo, dizendo: quanto ao terceiro tipo, é o shirk oculto, é o politeísmo oculto, escondido. E a sua prova, a evidência, é a palavra do profeta sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, que foi relatada por Ibn Majah e considerada como boa por Al-Albani. Neste hadith, o profeta sallallahu alayhi
wa ala alihi wa sallam diz: não querem que vos informe do que eu temo mais para convosco do que o teste do Masih ad-Dajjal, o falso Messias? Então os seus companheiros disseram: claro que sim. Então o mensageiro, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, disse: o politeísmo oculto, escondido. O indivíduo se levanta para orar, então embeleza a sua oração para aqueles que estão a observar. O Sheikh Abdul Razak Al-Badr diz na explicação deste ponto, desta palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, diz que o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, começou por mencionar o último dos três tipos de politeísmo e diretamente mencionou a evidência que vai com este tipo de politeísmo. E a evidência foi a que lemos há pouco, e o Sheikh vai comentar agora este hadith que foi mencionado. O Sheikh diz que este tipo de politeísmo foi chamado oculto, escondido, porque ocorre de maneira secreta, de maneira invisível, não se vê. E o Sheikh dá um exemplo. Diz, por exemplo, se um indivíduo chegasse e se prostrasse para outro além de Allah, ou que imolasse para outro além de Allah, ou que até levantasse as mãos e invocasse outra divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala, teria cometido um acto de politeísmo visível, aparente. Quanto àquele que, e aqui o Sheikh está a comentar esta narração, este hadith que lemos anteriormente, o Sheikh diz: quanto àquele que ora e embeleza a sua oração para o olhar dos outros que estão em seu redor e que o estão a observar, de maneira visível, de aparência, a sua obra, a sua oração é para Allah. Aqui é o que as pessoas que estão em seu redor veem. Quer dizer, veem que esta pessoa está a adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Mas no fundo, não é para Allah, mas para agradar a quem o está a observar. Então esta pessoa aparentemente está a fazer uma oração, está a adorar Allah subhanahu wa ta'ala de maneira aparente, mas no fundo esta pessoa está a fazer uma bela oração, bem feita, com concentração, respeitando todos os pilares da oração e as sunas, a sunan da oração, mas esta pessoa está a fazer tal acto, esta oração, para as pessoas que estão em seu redor, para agradar aqueles que o estão a observar. O Sheikh diz que, então, o shirk, o politeísmo cometido por tal pessoa, é oculto, é escondido, invisível, não se vê e não se ouve. Contrariamente ao primeiro caso que o Sheikh deu como exemplo, que é um caso visível, ouve-se e vê-se, como aquele que mencionámos e que levanta as mãos, por exemplo, e invoca outro além de Allah, dizendo: ó fulano, ajuda-me, socorre-me. Ou se prostrar para outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, ou se imolar, por exemplo, um animal em nome de outro que Allah. O Sheikh diz que são actos que se veem e que se ouvem, enquanto que
Este último que mencionámos não se vê e não se ouve. Então foi chamado oculto. Por esta razão, este tipo de politeísmo foi chamado oculto, escondido, derivado à sua discreção. Derivado à sua discreção. ثم يقول الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول الشرك نوعان، شرك جلي وشرك خفي، وسيأتي إشارة الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك. ومما يتعلق بها المعنى ما مر معنا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، من جهة أنه يتسرب إلى القلوب ويتسلل إلى النفوس خفية، ومن حيث لا يشعر الإنسان. ولهذا قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وأستغفرك لما لا أعلم. والرياء محبط للعمل الذي خالطه، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه وابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. ويقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هل تجدون عندهم جزاء. أخرجه أحمد وصححه الألباني. O Sheikh continua o seu comentário, a sua explicação, dizendo que, por esta razão, o que dissemos anteriormente, o facto que este tipo de politeísmo é discreto, é invisível, por esta razão, alguns sábios disseram que o shirk, o politeísmo, se divide em duas categorias, em dois tipos. E isto é um assunto que também já abordámos anteriormente. E aqui o Sheikh vai lembrar que há alguns sábios que dizem que o shirk, o politeísmo, se divide em dois tipos. O primeiro, que é a shirkul jali. Shirkun jaliyun. Shirkun, que é um shirk que é aparente, visível. Um politeísmo que é aparente, visível, que se vê. Wa shirkun khafiyun. E o segundo tipo é um shirk, um politeísmo que é oculto, que é invisível e que não se vê. E desta forma, o Sheikh diz que, e desta forma, o facto de seja invisível, discreto, e desta forma este tipo de politeísmo se infiltra nos corações e desliza nos espíritos, discretamente, ao ponto que a pessoa não se apercebe. A pessoa não se apercebe. E mencionámos também anteriormente, e o Sheikh voltou a mencionar aqui, uma narração do profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, um hadith que lemos anteriormente, onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: o shirk entre vós é mais discreto que os passos de uma formiga. O shirk entre vós é mais discreto do que os passos de uma formiga. La shirku fikum akhfa min dabib naml. E já falámos deste hadith numa aula anterior. Depois o Sheikh
nos diz que por esta razão, e também foi uma coisa que foi vista em aulas anteriores, mas que o Sheikh está a repetir aqui mais de uma vez, e é importante repetir. O Sheikh diz que, e por esta razão, o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam disse, e peço perdão daquilo que não sei, daquilo que não me apercebo. Quer dizer, peço perdão daquele politeísmo, ou melhor dizendo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, neste hadith, nesta narração, ensinou uma invocação aos seus companheiros para eles dizerem, uma invocação que os vai proteger do politeísmo. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam os ordenou de dizer, de pedir perdão, e peço perdão daquele que, quer dizer, daquele shirk que não sei, que eu posso vir a cometer, mas que não me apercebo, e também daquele que me apercebo. E também daquele que me apercebo. Então aqui vemos a importância de pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala e de aprender esta invocação e de invocar Allah subhanahu wa ta'ala com esta invocação para que possamos estar protegidos e que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe de alguns actos que possamos vir a fazer de politeísmo escondido sem nos apercebermos. Então como disse, esta é um hadith, é uma invocação que o profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ensinou aos seus companheiros e que é um ensino para toda a comunidade e que o Sheikh Abdul Razak já mencionou numa aula anterior, uma narração mencionada numa aula anterior, e podemos traduzir esta invocação, este hadith, que é: ó Allah, protege-me de cometer o politeísmo de maneira voluntária e perdoa-me daquilo que possa vir a cometer de maneira involuntária, sem me aperceber. E perdoa-me daquilo que possa vir a cometer de maneira involuntária, sem me aperceber. Quer dizer que a pessoa pode vir a fazer um acto de politeísmo de maneira involuntária, sem se aperceber, derivada à discreção do politeísmo oculto. Então, quando a pessoa invoca Allah subhanahu wa ta'ala constantemente com esta invocação, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala vai protegê-lo e vai perdoá-lo de tal acto. E nesta invocação vemos que pedimos proteção a Allah subhanahu wa ta'ala de cometer o politeísmo de maneira voluntária, quer dizer, de maneira geral. E ao mesmo tempo pedimos perdão para aquilo que possamos vir a cometer de maneira involuntária. Esta narração foi relatada por Al-Bukhari. Este hadith foi relatado por Al-Bukhari no seu livro Al-Adab Al-Mufrad e foi considerado, este hadith foi considerado bom por Al-Albani. Depois o Sheikh continua a sua explicação, o seu comentário da palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, dizendo, e como já foi mencionado anteriormente, em aulas anteriores, e na aula de hoje também, a ostentação, a riya, que é a ostentação, que é a exibição, se for misturada a um acto de adoração, tal acto será anulado. Tal acto será anulado. Quer dizer, se a pessoa fizer um acto, e aqui sou eu que digo, a pessoa se fizer um acto, e que neste acto, nesta adoração, a pessoa se fizer uma adoração, e que nesta adoração a pessoa procurar agradar a outro além de Allah subhanahu wa ta'ala, este acto será anulado. E Allah subhanahu wa ta'ala só aceita, o Sheikh diz, volto à tradução da palavra do Sheikh, o Sheikh diz que tal acto será anulado e que Allah subhanahu wa ta'ala só aceita as obras que são feitas para ele de maneira sincera, que são feitas só para Allah subhanahu wa ta'ala.
E aqui o Sheikh vai mencionar outro hadith, outra narração do profeta sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, que foi relatada por Ahmad e autentificada por Al-Albani, onde o profeta sallallahu alayhi wa sallam nos diz: dirijam-se àqueles para os quais se exibiam na vida mundana e vejam se recebem deles alguma recompensa. Quer dizer que será dito no dia da ressurreição aos exibicionistas, aqueles que agiam com ostentação para o olhar dos outros, para agradar aos outros, além de Allah subhanahu wa ta'ala. Estas pessoas que era o seu caso na vida mundana, lhes será dito: dirijam-se àqueles para os quais se exibiam na vida mundana e vejam se recebem deles alguma recompensa. Lhes será dito: vão ver essas pessoas para quem vocês faziam actos a fim de os agradar, a fim de que eles olhem para as vossas adorações, para os vossos actos, e vejam se tais pessoas vos podem dar uma recompensa. Então vemos aqui a gravidade de agir, de fazer actos de adoração e de querer agradar às pessoas, além de Allah subhanahu wa ta'ala, através de tais actos. Então aqui, cada um de nós tem que ter muito cuidado quando faz qualquer que seja o tipo de adoração, que seja a oração, que seja a esmola, que seja a peregrinação, que seja o estudo da religião, etc. Todo o tipo de adoração tem de ser feita unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala, para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então cada um de nós, cada indivíduo tem de lutar contra si próprio e afastar dele esta vontade de agradar aos outros. Wallahu a'lam. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.